Olá, professoras, mães, pais, cuidadoras e cuidadores de crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Projeto Hana, Performances para Crianças e Formação de Espectadores e Espectadoras. Eu sou Thaís Ferreira, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação e coordenadora do projeto. Olá a todos, a todas e todes que nos acompanharam até agora. Esse é o último podcast do Projeto Hana, um projeto de extensão universitária voltado para professoras da educação infantil e dos anos iniciais, para famílias e para crianças. Esse projeto aconteceu ao longo de 2020, produzido por uma equipe formada por mim, Thaís Ferreira, professora coordenadora, e por 3 bolsistas de extensão, a Verônica, a Laura Malman e a Laura Bernardes. Durante todo esse ano, nós produzimos material voltado para esse público e que estimulasse as relações das crianças com as artes cênicas e a formação dessas crianças como espectadores e como produtores de teatro, de dança, de performance, de dramatização, enfim, de brincadeiras, de momentos e de experiências que estivessem vinculados às artes da cena, que são a nossa área. Nós estamos muito felizes e muito agradecidas por vocês terem estado até agora conosco. E hoje esse podcast vai buscar fazer um pequeno resumo daquilo que nós trabalhamos ao longo dos 6 módulos anteriores. Um módulo de apresentação, no qual nós trazíamos então o que é que nós desenvolveríamos ao longo desse projeto, e 5 módulos que trazem os conteúdos e os materiais em si que nós trabalhamos. Bom, o que eu gostaria de começar comentando, então, que foram desenvolvidos ao longo desses 5 módulos algumas noções e alguns conteúdos que são bem caros às artes da cena. A gente buscou, ao longo do trabalho, voltar os nossos vídeos para um público geral e trabalhar em cada um dos módulos matrizes estéticas diferentes, ou seja, modalidades e formas de se fazer, de se produzir, de se criar e de se pensar em artes cênicas. Então nós contamos ao longo de todos esses módulos com dança-teatro e videodança, com teatro de objetos e stop motion, com teatro de sombras e o trabalho com paisagem sonora, o trabalho com narração, com contação de histórias e com a escuta, e também a criação e a produção de fantoches e a criação de personagens e de diálogos. Basicamente, as matrizes estéticas que nós desenvolvemos foram essas nos vídeos. Esses vídeos contavam, então, as peripécias e cenas específicas da vida da Hana, que é uma cadelinha real. Portanto, existe toda uma matriz documental nesse material que foi apresentado ao longo do projeto. E nós buscamos também, ao longo desses módulos, desenvolver a questão dos 5 sentidos, do tato, do olfato, do paladar, da visão, pensando sempre nesse trabalho com as crianças bem pequenas, ou seja, as crianças da educação infantil, com as crianças pequenas dos últimos anos da educação infantil e com as crianças um pouco maiores, que são as crianças, então, dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Durante os módulos, no material didático, nós buscamos sempre trazer propostas e ideias de atividades que contemplassem esses públicos diferentes, que pudessem ser realizadas com as crianças pequenas ou que pudessem ser transformadas e ressignificadas com as crianças maiores, e algumas propostas de jogos e de atividades mais complexas e que envolvem uma série de elementos agregados e de noções teatrais agregadas, voltadas para as crianças maiores, então, que já estão desenvolvendo processos de jogo simbólico, de jogo de regras, enfim, que já estão mais elaborados, porque são crianças maiores que têm uma experiência, uma vivência um pouco maior, o que não diminui em nada a possibilidade de experimentação e as possibilidades experimentais das crianças pequenas
com todas essas materialidades e essas possibilidades lúdicas que a gente buscou trazer como ideias. Dentro desse material didático também tem uma série de referências adicionais para professoras ou para as famílias que quiserem se aprofundar em determinadas temáticas que a gente trabalhou ao longo desses módulos. Bom, dentro das noções das artes cênicas que nós desenvolvemos, uma que nos foi muito cara é a relação palco-plateia. Esse projeto tem como subtítulo Formação de Espectadores. Então, para a gente era bastante importante que se desenvolvesse esse olhar apurado e sensível para as diferentes possibilidades das artes cênicas. Infelizmente, nós não podemos apresentar performances cênicas e sketches e peças teatrais e espetáculos de dança, enfim. Nós não podemos materializar as artes da cena do modo como nós gostaríamos e que era a previsão inicial do projeto, por conta de tudo que nós passamos em 2020 com a pandemia do Covid-19. No entanto, a gente buscou ressignificar através desses pequenos vídeos e trouxemos outras possibilidades de construção dessa relação palco-plateia. Então, todas as atividades trazem, de alguma forma assinaladas, essa construção do fazer e do olhar, do aprender fazendo e do aprender observando. Com isso, a gente buscou também trazer muitas ideias e possibilidades que trabalhassem a questão da percepção sonora e da percepção visual, que são aquelas que estão mais ativadas dentro dos processos estéticos em teatro, e essas experiências sensoriais, obviamente, estimuladas e instigadas a partir de jogos, a partir de brincadeiras, a partir de propostas lúdicas. A gente trabalhou também uma outra noção bastante importante, que é a questão da intenção estética. Ou seja, quando eu estou fazendo teatro, quando eu estou dançando, eu tenho a intenção de tocar alguém, eu tenho a intenção de chegar até alguém com aquilo que eu estou fazendo. O que é um pouco diferente de uma brincadeira de faz de conta simples, na qual a criança pode estar brincando pelo simples prazer de brincar, sem querer ser observado, sem querer mostrar para os outros o que ela está fazendo ou tocar os outros. Ela está experimentando num jogo individual, num jogo de desenvolvimento do sujeito na sua relação com o mundo. Mas no caso das artes, a gente sempre vai pensar em dar esse outro passo, que é, bom, esse meu jogo, eu quero que esse meu jogo chegue até alguém. Eu quero que esse meu jogo atinja sensorialmente outras pessoas. E a gente buscou, então, desenvolver essa noção da intenção estética nas propostas que foram apresentadas e nos próprios vídeos, né? Quando a gente parte sempre da questão dos vídeos como mote, como indutores para esses jogos e essas atividades, esses vídeos já estão construindo uma relação de intenção estética com as crianças, porque os vídeos têm um endereçamento, eles se endereçam para essas crianças, essas famílias, essas professoras, essas pessoas que estavam acompanhando a história da Hannah com a gente. E esse endereçamento, enfim, ele por si só já traz uma intenção estética. Bom, essa intenção estética também vai ser desenvolvida pelas crianças quando elas estiverem jogando, quando elas estiverem em ação, quando elas estiverem em estado de jogo. E aí nisso a gente traz a questão do corpo presente, de um corpo que atua, de um corpo que significa, de um corpo que diz, que conta, que narra por inteiro, com todos os seus poros, as suas partes e com a sua presença. Então a questão da presença também vai ser muito relevante em todo o material que a gente vai trazer ao longo desses módulos. Todas essas são noções do ensino de teatro. O conceito de noções ele vai ser trabalhado por um pesquisador que é meu colega de trabalho da Faculdade de Educação, que é o Gilberto Icli, num artigo bem importante para a nossa área, que vai trabalhar justamente pensando que no teatro e nas artes cênicas a gente trabalha muito mais com noções, com um aprendizado de noções, ou seja, com uma experimentação subjetiva e prática de um aprendizado específico, muito mais do que um conteúdo exterior. Então, tudo isso que está sendo trabalhado nesses jogos e nesse material que a gente trouxe ao longo desse projeto está vinculado a esse conceito de noção. Uma noção é algo que eu experimento, que me atravessa de alguma forma e assim me constitui.
um pouco diferente de um pensamento conteudista, que seria algo exterior. A noção é algo que é trazida, colocada em ação, e nessa efetividade da ação é apropriada pelo sujeito. O sujeito se apropria dessa noção. Enquanto o conteúdo seria algo trazido de modo exterior. É óbvio que a gente traz conteúdos também ao longo desses módulos. A gente vai ensinar a fazer fantoches de papel machê, a gente vai trabalhar com a questão do teatro de sombras, a gente vai trabalhar com uma série de questões que são também conteúdos do teatro. Conteúdos de linguagem audiovisual, de linguagem cênica, a questão do movimento também, de exercícios específicos de propostas de determinados movimentos. Isso também está ligado a uma questão de conteúdo, né? Outra possibilidade que a gente trabalha bastante é a da construção de personagens, né? E a partir da ideia desse personagem Hannah, a construção dos personagens das próprias crianças dentro dos diversos jogos, através da narração, da fábula, da contação de histórias. E com isso, obviamente, a gente tem noções gerais que não são propriamente noções das artes cênicas, mas são noções gerais que atravessam as noções e os conteúdos das artes cênicas, que estão compreendidas dentro desses conteúdos próprios. Então existe o desenvolvimento do trabalho em grupo, de uma dimensão colaborativa, do trabalho com o outro, desse trabalho com a imaginação e com a criatividade, e também do respeito e da crítica construtiva a partir do trabalho do outro. Todas essas noções, elas vão estar presentes nas orientações que a gente traz nos materiais que estão em conjunto com os vídeos que contam a história da Hannah. E, óbvio, a gente trabalha uma série de outras questões que estão ligadas à própria personagem Hannah. A Hannah é uma cachorrinha que é portadora de múltiplas deficiências. Essa cachorrinha, então, com essas múltiplas deficiências, ela leva uma vida, que é a sua vida e que é uma vida legítima, como qualquer outra vida. Então, a Hannah, ela vem como um personagem que também vai instigar um mote para a gente pensar a questão das diferenças, a questão da alteridade dentro da nossa vida, da vida cotidiana das crianças. Mas ela não vem como um conteúdo a ser necessariamente trabalhado. Se as famílias, se as professoras e se as próprias crianças levantarem essas questões a partir do personagem da Hannah, a gente acha que é produtivo e que é bacana. Mas um dos motivos pelos quais nós escolhemos a Hannah, que é uma cadelinha que ainda existe, está viva, bem velhinha, e o mini documentário que acompanha o último vídeo do episódio de encerramento, é justamente um mini documentário realizado pelas bolsistas com imagens e vídeos da Hannah atualmente. A gente traz também essa questão da efemeridade de uma vida que acontece cheia de percalços e também de coragem e de alegrias e de experiências múltiplas que a Hannah vai viver, independente das deficiências ou por conta das suas próprias deficiências. Essas deficiências vão propiciar a Hannah o desenvolvimento apurado de outros sentidos e uma ressignificação da relação dela com o mundo, com os objetos, com as pessoas, com os outros animais. Então, isso é um pouco do que a gente trabalhou ao longo desses episódios e ao longo desse projeto, que foi um projeto bastante gratificante dentro desse ano duro que nós vivemos de pandemia. E esperamos, então, que 2021 seja um ano melhor, que nós estejamos todos vacinados, que as crianças voltem à escola, bem como as professoras, em segurança, e que possamos, então, fazer e realizar ao vivo, a cores, juntos, e um diante do outro, aquilo de melhor que a gente sabe fazer, que é dançar e fazer teatro. Um grande abraço e obrigada pela companhia. Hannah, performances para crianças e formação de espectadores.
é um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenação, professora Thaís Ferreira. Bolsistas de extensão, Laura Bernardes e Laura Malman. Bolsista voluntária, Verônica Becker. Músicas, Thiago Colombo. Nos acompanhe no YouTube, no Instagram e também através do nosso blog.